Bom dia a todos e todas, todes. Muito bom recebê-la, seu passador está aqui. Eu vou ficar ali doida para ouvir o que você vai falar, tá? O palco é seu, aproveita. Tá ok, obrigada. Bom dia a todos vocês, como vocês estão hoje? Que bom, que bom. Pessoal, em primeiro lugar, quando a gente vai falar de pensamento sustentável, a gente, em primeira mão, tem que pensar no nosso planeta. A Terra é um organismo vivo e todos nós fazemos parte dela. Estamos conectados. De uma forma ou de outra, essa conexão acontece de todas as formas. Dentro das nossas relações, dentro das instituições. Então, todos nós estamos envolvidos com essa responsabilidade do pensamento sustentável. Bom, vocês vão dizer assim para mim, eu cheguei aqui nesse planeta e qual é a responsabilidade que eu tenho sobre essas catástrofes naturais, sobre vários eventos que estão acontecendo? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, eu também não. Mas a gente tem responsabilidade sobre o que a gente vai entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, para o mundo que vem por aí. Então, é pensando nisso que a gente, e também, principalmente, a Organização das Nações Unidas, né, a partir de um movimento de 193 países, criou o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 ODS, que fazem parte do Pacto Global de 2030, que começou em 2015, quando foi assinado. Nós tivemos aí 15 anos, né, já estamos no meio do caminho, já se passaram 7, para conseguir alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Bom, e aí vocês vão me perguntar, qual é, Ana, esse principal objetivo? O principal objetivo é a redução da desigualdade social e econômica nos 4 cantos do mundo. Não é somente uma desigualdade social, não é somente uma desigualdade, é uma desigualdade de oportunidades, né? Todos nós queremos e precisamos ter o quê? Comida, né? Então, a fome tem que se acabar no planeta. A gente também precisa o quê? De água, água limpa, potável. Por quê? Porque a água é saúde e a gente precisa ter saúde. A gente precisa de energia limpa. A gente precisa de igualdade de gênero, né? Porque se vocês me perguntarem, hoje a gente já vive uma situação de igualdade? Não, a gente não vive uma situação de igualdade. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda no mundo que passam fome, que não têm oportunidade de ter uma educação de qualidade, de ter saúde de qualidade, de ter água de qualidade, nem energia. E enquanto o planeta não estiver alinhado com esses traços, com esses objetivos, a gente não vai conseguir ter um mundo mais equilibrado, né? E eu acho que todos queremos, né? A gente não quer um mundo ninguém acha bom, o aquecimento global acha. Aí você vai me perguntar, e o que a igualdade social tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Todos esses elementos, eles estão entrelaçados, né? Por quê? Porque enquanto houver miséria e a pobreza, vai haver guerra, vai haver desigualdade, vai haver diferença. A gente precisa entender que a diversidade, ela não tem que estar só na natureza. A diversidade está presente aqui com todos nós. Olha como nós somos coloridos, né? Olha como o Brasil é um país que tem uma cultura muito diversa. Então, o Brasil, ele é composto de N culturas. E por que a gente, nos últimos anos, viveu tanta discussão sobre qual é a religião certa, qual é a orientação sexual certa? Não existe.
Porque quando eu aponto o dedo para uma pessoa, eu estou apontando 3 para mim. Então, se eu estou criticando alguém que é diferente de mim, eu estou falando de mim mesmo. A gente precisa entender que ter empatia é ter empatia com a natureza, mas também é ter empatia com a pessoa que está do seu lado. Ah, se ele é da religião A ou B, que importa isso? Né? Então, a gente também pode falar aqui que reduzir as desigualdades é uma tarefa não só governamental, não só dentro das empresas, mas é de todos nós. Essa responsabilidade é nossa. Cada vez mais os governos têm trabalhado nesse sentido, de criar oportunidade ou com cotas, né? Mas a gente também precisa mudar essa realidade no nosso dia a dia. A gente precisa desconstruir uma cultura de preconceito, né, que baseou a nossa educação. E a gente tem que conversar com isso. Também não é criticar o outro, falar, você é preconceituoso, coisa assim. Não. A gente não tem que ficar apontando o outro, a gente tem que mudar nós mesmos. E é possível mudar, todo mundo pode mudar. Porque essa educação que você recebeu, que está dentro da sua cultura, a sua avó recebeu. Mas se você acha que isso está errado, você tem que lutar contra isso. E lutar contra isso é todos os dias. Então não vem com esse papo de mimimi. Vocês escutam isso? Mimimi? Não existe mimimi, gente. O que existe é preconceito. E preconceito tem que ser tratado, sabe aonde? Numa delegacia de polícia. Assim como a discriminação contra as mulheres ou a violência contra a mulher também tem que ser tratada numa delegacia de polícia. Não existe mais espaço para a violência. O Brasil tem um número nada bonito. O Brasil é o 5º país no mundo de violência contra a mulher, que mais morre mulher em casos de feminicídio. A gente não tem que estar nesse ranking. Mas sabe por que acontece isso? É sintomático. É uma sociedade onde os poderes estão desiguais. Porque as mulheres precisam estar no mesmo status de poder que os homens. A sociedade está desequilibrada. Para que a sociedade esteja equilibrada, é preciso que as mulheres estejam nesse espaço, ocupem esses espaços de poder. Mas é muito bonito eu falar isso. Ah, vamos abrir o espaço para as mulheres. Só que culturalmente, nós mulheres começamos a votar tem 100 anos. Né? A participar, a gente podia até participar subjetivamente da política, mas participar da política há muito pouco tempo. Quantas candidatas mulheres vocês têm na sua cidade? Vamos fazer essa conta, né? Essa é a nossa representação. As mulheres são 50% da população. E a gente tem que garantir a nossa representatividade. Mas para fazer isso, para garantir essa representatividade, a gente precisa principalmente entender que a mulher precisa se preparar para os espaços de liderança. Porque nós não somos preparados para estar nesse lugar que eu estou aqui. Nós não somos preparadas para isso. Infelizmente. A gente precisa lutar 2 vezes mais, estudar 3 vezes mais do que os homens para poder estar nesses espaços de fala. E aí eu vou fazer um convite também a todos os homens que estão aqui, né? Porque os homens que estão aqui podem ouvir e expor e falar e dividir com outras pessoas um conceito que é muito importante. Sem o apoio de vocês, a gente não vai a lugar nenhum. É importantíssimo que os homens participem dessa luta com a gente para reduzir a desigualdade. Entendam, porque vocês são filhos de mulheres e vocês vão ter filhas mulheres possivelmente. Então, essa relação precisa ser igual. Equidade. Equidade é diferente de igualdade, porque a mulher é diferente do homem. Então, equidade é você estar no mesmo lugar. E sabe qual é a previsão para a gente atingir a equidade de gênero no mundo? É de 257 anos. Ou seja, só daqui a 257 anos a gente vai ter uma relação de igualdade com os homens. Gente, vamos ajudar, né? Vamos colaborar, é um convite. Eu acho que a gente tem que entender que os homens têm que ser nossos parceiros nessa. Então eu falo aqui com as mulheres, convidem seus companheiros, seus parceiros para estarem com vocês nessa luta. Porque eles têm que estar lado a lado com vocês. Entendendo que a nossa luta é a luta
dos seus filhos, né? É a luta dos seus netos. A gente precisa de um mundo mais equilibrado. Bom, e aqui a gente falou um pouquinho do ODS, eu acabo sempre me empolgando no tema quando fala de mulher. E aí a gente vai seguir aqui um pouquinho e eu vou falar sobre a sustentabilidade nos governos, né? Ou seja, que exemplos, que boas práticas a gente tem nos governos. Eu vou citar aqui um exemplo muito interessante, que é de uma cidade vizinha, que é a cidade de Maricá, da região metropolitana. Tem alguém de Maricá aqui, por favor? Ah, que legal! Então vocês vão concordar com o que eu estou dizendo, né? Porque Maricá é um grande exemplo de sustentabilidade. As bicicletas, as vermelhinhas, elas são totalmente gratuitas. A cidade ela tem várias vias de ciclismo protegidas e você baixa um aplicativo e pode pegar a bicicleta onde você desejar, naqueles pontos que tem no aplicativo, e depois deixar lá. É totalmente gratuito. E, além disso, eles desenvolveram esse modelo aí de bike, que é adaptado a pessoas com necessidades especiais. Isso é ser sustentável de ponta a ponta, gente. Porque emissão de carbono zero, né? É gratuito e acesso para todos. E, além disso, você atende até as pessoas com necessidades especiais. É isso que os governos têm que pensar. Um outro exemplo é o do ônibus de hidrogênio. Esse ano teve em Maricá um congresso de hidrogênio, o primeiro congresso de hidrogênio, onde vários cientistas do mundo inteiro estiveram presentes para conhecer um ônibus que o município está desenvolvendo junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse projeto é um projeto muito inovador. Gente, você sabe qual é o resíduo do hidrogênio? É vapor. O resíduo que o hidrogênio deixa é vapor, é zero impacto. O veículo é híbrido ainda, porque a gente está no processo. Mas, ainda assim, olha a redução, né, do impacto num transporte público coletivo. Isso é muito importante. Maricá está, eu trouxe como exemplo, porque Maricá é uma cidade que ela está interligada diretamente com tudo que está acontecendo já na Europa. A gente está pensando em ônibus com hidrogênio. Isso é uma grande inovação. E a inovação, gente, já que a gente está falando desse evento de inovação, a inovação tem que ter esse papel. O papel de transformar a sociedade, usando a tecnologia, justamente para reduzir toda essa cadeia de, digamos assim, de poluentes, né? Além do carbono, que a gente gera, né? Que todo o processo industrial que a humanidade trouxe ao longo desses últimos 200 anos, né? Gerou de impacto, e também por não planejar. Então, a gente também tem que pensar, vocês que são jovens, estudantes, que tudo que a gente vai criar e desenvolver daqui para frente, você tem que pensar no impacto disso. E vocês estão envolvidos nisso. Todos nós estamos envolvidos nisso. E aí, eu chamo vocês para entender quem aqui é empreendedor. Quem aqui é empreendedor? Temos vários empreendedores aqui. Que ótimo. Então, e sobre isso a gente vai falar, porque realmente eu achei muito interessante essa pergunta que vocês lançaram, assim, o trabalho vai mudar. O trabalho já mudou, né? Agora, pergunto a vocês, que iniciativa sustentável você propõe no seu trabalho? Porque isso hoje faz parte da nossa realidade. A nossa realidade daqui para frente, ela tem que garantir o impacto de tudo aquilo que você está produzindo, do serviço que você está prestando. Se você não pensar no retorno e nos impactos que você está produzindo vai gerar, você, infelizmente, vai estar na contramão, né, da sociedade. Você vai estar na contramão da própria vida. Porque agora esse pacto, né, o pacto dos ODS é um pacto que todos temos que estar juntos, gente. Não tem mais como a gente estar fora dessa iniciativa. As empresas hoje, eu estava vendo uma matéria antes de vir para cá, que 43% das empresas já entende que o ESG, né,
é uma prática que ela precisa ser, digamos assim, ter total atenção dessas grandes empresas nesse momento. E o principal fator do ESG, que é o ambiental, o social e a governança, o principal é o social. Porque a gente sabe que o social impacta diretamente a vida das pessoas. Então, as empresas estão preocupadas com isso, tá? E os governos também. Agora, a gente tem que entender, né, qual é a nossa parte nisso. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês de um case de uma aluna. Eu tenho várias alunas aqui, né, por sinal. E várias alunas, inclusive, que a questão ambiental é o eixo principal do negócio delas, né? Então, isso é uma coisa muito gratificante, ter a Marcela, né, ter a Tatiane. E, enfim, vocês têm essa veia, já a questão ambiental, como uma veia principal. Mas eu vou dar um exemplo de uma aluna que ela não tinha essa veia com negócio, essa veia, porque, aliás, na verdade, ela tinha e nem sabia, né? Ela tinha e não sabia. Então, é a Magda. A Magda aí. Então, a Magda foi uma aluna do curso Jovem Empreendedor. E a Magda, eu dando aula de empreendedorismo sustentável, durante uma aula, eu falando dos ODS, da aplicação dos ODS, aí ela fez uma grande pergunta que certamente 90% dos outros alunos gostaria de fazer, né? Ô, Ana, mas como é que eu aplico isso dentro do meu negócio? Aí eu falei, e qual é o seu negócio? Aí ela disse, eu trabalho com moda para plus size. Aí eu falei, veja bem, então você já faz moda inclusiva. Ué, você já faz isso. Eu já faço isso? Já. Isso é moda inclusiva. Você tá levando a moda, você está levando a beleza, o bem-estar que a moda traz, né? A identidade para mulheres fora do padrão. Para mulheres que não estão sendo, digamos assim, apreciadas pelo grande varejo. Porque você vai numa loja, você só tem roupa até o 44. Se você usa um número acima do 44, você já começa a ter problemas. E aí, a gente teve várias conversas depois disso, né? Nos encontramos em outro curso de novo, porque ela é uma pessoa estudiosa. E a Magda, é verdade, eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Na verdade, eu só dei uma cutucada num propósito que ela já tinha no negócio dela, que era fazer moda para pessoas que eram fora do padrão. Ela entendia que aquilo era uma oportunidade de negócio, era uma coisa que ela queria fazer, então juntou tudo aquilo e ela comunicou isso melhor. E aí a Magda, dentro dos seus processos de busca pelo conhecimento, foi convidada para estar no Expo Favela, lá na Cidade das Artes. A Magda, uma mulher que saiu da comunidade, uma mulher preta, uma mulher que construiu um negócio legalizado, ela tem uma loja, ela paga imposto, ela tem funcionário. Toda uma luta, né, digamos assim, social que isso representa, ela estar nesse lugar, isso para ela foi muito importante. E para mim também, porque é muito importante quando a gente tem um aluno e esse aluno, ele tem resultado, esse aluno acredita nele mesmo e ele consegue chegar nos seus objetivos, né? E aí a Magda, lógico que ela se destacou, chegou lá na Expo Favela, o que aconteceu? A Globo veio logo entrevistar a Magda. E a Magda, no outro dia, estava lá no Jornal Nacional, estava lá no RJTV, né? E isso foi muito gratificante para ela, lógico, né? Mas para mim também, e eu acho que para todos os professores que participaram desse processo aí com a Magda, né? E isso, gente, eu estou dando esse exemplo dela porque meu tempo está acabando. Falei muito, né? Estou dando esse exemplo dela porque eu acho que todo mundo pode ir aonde quiser. Mas a gente precisa sair do lugar. A gente pode chegar aonde a gente quiser. Basta ter vontade, né? E dedicação. E eu vejo isso em muitas pessoas. Eu vejo brilho nos olhos das minhas alunas, a Tatiane, né? A Aline. Todos vocês são exemplos, sabe? E quando a gente vê brilho nos olhos das pessoas, quando a gente vê que as pessoas querem aprender, que elas estão buscando conhecimento, só o que a gente pode fazer é dar um empurrãozinho, mais nada.
Tá? Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos aqui, todos e todas. Gostaria muito de dizer para vocês, levem para casa um pouquinho desse cuidado com o planeta, desse um pouquinho cuidado dentro das suas casas, né? Alguém aqui é pai e mãe de adolescentes? Não? É? Então vocês devem ser chatas que nem eu, né? Tipo assim, sai e apaga a luz. Esse banho você vai acabar com a água do mundo. Não é isso? Então, e separa o lixo, já jogou o plástico no lixo errado? Não, lá em casa todo dia tem esse discurso. Todo dia tem esse discurso. Mas uma hora a gente vence. Uma hora a gente vai ver eles fazendo com os filhos deles. Então eu queria agradecer a todos, queria agradecer meus filhos também que estão aqui, Pedro e Maria. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? E encerrei, gente. Palmas para Ana, gente. Muito maneiro, Ana, um prazer. Obrigada. Queria te convidar para sentar aqui com a gente. A gente vai ter agora o nosso momento de perguntas, para quem quiser aí trocar uma ideia rápida, mas para inspirar as nossas perguntas, a gente tem um presente, que é a facilitação gráfica, que é a equipe da Pincel Atômico, ali o Thiago e o Dude dando um tchauzinho. A facilitação gráfica, você pode ver aqui comigo, é um resumo, né? Um resumo visual do que a gente conversou. Vê aí se faz sentido pra você. Galera que assistiu a palestra, vocês acham que tá resumindo? Acha que combina aí um pouco com o que foi apresentado? É bom que inspira a nossa pergunta. Não existe mimimi. E não existe mesmo, eu concordo com essa frase. O microfone já está disponível, quem quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão que o microfone vai até você. Alguém quer fazer uma pergunta? A Ana vai ficar disponível lá no nosso lounge Papo Reto também, mas a pergunta aqui é super importante que a gente consegue dividir com a galera da transmissão ao vivo. Temos uma pergunta? Opa! O microfone está indo aí, já está chegando. Muito obrigada. Boa noite, tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia, desculpa. Tá escurinho, bom dia. Né? Tá escurinho, desculpa. Bom dia. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu queria saber se eu consigo te acessar pelas redes sociais, eu consigo te acessar pelo YouTube, eu consigo te acessar pelas plataformas e eu consigo abranger esse conhecimento que você dá de uma forma totalmente gratuita. E não é muita pergunta, é mais um agradecimento, porque de você conseguir propor esse seu ensinamento para a gente de uma forma gratuita, e isso é acessível. E, então, eu aprendi muito com você na Mulher Líder, como professora, mentora da minha empresa Eco Compliance. Mas eu gostaria de agradecer também que eu continuo aprendendo todos os dias assistindo você nas redes sociais. E muito obrigada por partilhar isso de forma gratuita. Tatiane. Massa. Temos uma outra pergunta. Obrigada pela sua colocação, Tatiane. Na verdade, o voluntariado para mim foi um grande presente. Partilhar com vocês algum conhecimento é muito pouco pelo que eu recebo de vocês. E o que eu recebo de vocês não tem preço. É um carinho, é ver vocês crescendo e fluindo, porque isso é que dá mais, isso é que dá sentido à vida. Eu aconselho a todas as pessoas a fazer voluntariado, porque isso dá sentido, faz sentido para a nossa existência. Saber que você, fazendo muito pouco, pode causar muito na vida de alguém. Então, de fato, o voluntariado para mim é um grande ensinamento todos os dias. E eu me tornei um ser humano com certeza muito melhor a partir do momento que eu partilhei da realidade de vocês. Isso certamente me fez ter um olhar muito mais empático sobre todas as pessoas que eu convivo. E certamente as coisas foram fluindo melhor na minha vida mesmo, nas minhas relações como um todo. Então, e eu preciso estudar, né? E é bom, vocês me incentivam a estudar para falar mais com vocês. Eu realmente gosto muito de fazer esse papel e gosto muito de ver vocês crescendo. Massa. A gente tem mais uma pergunta aqui, claro, palmas.
Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui prestigiando essa conversa incrível. Como a proposta aqui do Papo é falar de um trabalho que ainda não foi inventado, eu penso muito numa herança colonial que a gente tem no Brasil, de o trabalho não ter uma pegada de desenvolvimento, né? Que a ideia é que o trabalho seja sustentável nesse sentido de ser um motor, né, de mexer com esses indicadores sociais ali dos ODS, de diminuir a desigualdade de gênero e social e etc. E o trabalho, ele toca em vários ODS. Mas eu, tanto na minha experiência, na experiência das pessoas que eu conheço, das pessoas que não têm acesso a uma educação básica de qualidade, vejo que o trabalho, ele continua sendo um lugar de perpetuar relações coloniais e não um lugar de dar poder. Então, eu queria ouvir de você duas coisas que você acha que o setor corporativo, os empregadores e todas essas pessoas, né, e organizações que estão nesse lugar de poder, de tomada de decisão e de transformação econômica, duas coisas que eles podem fazer para tornar o acesso ao trabalho e desenvolvimento pessoal e econômico das pessoas que buscam mobilidade, né, social, possível. Duas coisas que podem mudar para que isso seja possível, que o trabalho não seja uma reprodução do sistema colonial, mas sim uma ferramenta de poder e mobilidade social. Perfeito. Excelente pergunta. De fato, o trabalho ainda assim, ele representa esse sistema colonial. E eu acho que o dia que os empregadores tiverem a consciência que um trabalhador, quando ele está feliz no ambiente de trabalho dele, quando ele está fazendo alguma coisa que dá sentido para ele vai ter alguém muito melhor na equipe dele. E dá poder, hoje, a gente pode fazer uma análise aí das grandes empresas, né? As grandes empresas que eu digo hoje no mundo são essas 10 aí, 10 startups, Uber, bababá. São organizações mais horizontalizadas. As organizações verticalizadas, elas já não fazem mais sentido. Essas empresas estão tendo que mudar. Elas precisam, se elas quiserem permanecer, se perpetuar, elas vão precisar mudar a forma de relação. Mas isso ainda, quando eu falo poucas vezes de utopia, tem um pouco de utopia, mas sem utopia também a gente não vai a lugar nenhum, a gente não transforma nada, porque a gente já falava isso na Revolução Francesa, igualité, né? Fraternité, igualité. Ou seja, você está falando de igualdade, fraternidade, lá na Revolução Francesa, a gente chegou a isso? Não, mas a gente tem que colocar meta, gente. A gente tem que colocar meta. A gente está falando aqui de 2030, né? É audaciosa essa meta do ODS, mas se a gente não colocar, a gente não vai para lugar nenhum. A gente está dizendo que esses ODS, eles é para dizer assim, onde a gente quer chegar. Isso é importante. Eu entendo que esses são minha tábua de mandamento, entendeu? Não teve os 10 mandamentos lá, 3 mil anos atrás? Então, a gente tem 17 ODS agora, o que a cúpula do mundo entendeu que é necessário para que a gente melhore essas relações. E essas relações são principalmente as relações sociais, né? Então, quando eu te falo, quando você fala disso, dessa relação de trabalho, todo mundo quer ter uma relação prazerosa no trabalho. Certamente você vai ter tesão de ir para o seu trabalho quando você tem lá acolhimento, quando você tem lá espaço para você falar, para você dar ideias. E o empregador que não enxerga dessa maneira, ele que está perdendo, né? E você vê muito que tem crescido o empreendedorismo do Brasil, até porque houve também muito desemprego, né? Então, assim, hoje os empreendedores, até eu posso dizer, não são só os empreendedores natos, são aquelas pessoas que não couberam naqueles espaços. E muitas pessoas também estão saindo das empresas porque não estão felizes e realizadas. Elas vão empreender, porque lá elas podem ser os donos dos próprios negócios. Então, assim, nessa perspectiva, eu acho que a gente precisa mudar. A mudança é necessária, as empresas estão buscando esse caminho, a gente sabe que não é fácil, né? E que o mundo não é um arco-íris, mas a gente tem que levar esse tema adiante e mostrando a importância dele. É o que eu sempre falo para vocês, e com muita sutileza também, porque não adianta, se você chegar com o pé na porta no seu trabalho, você não vai arrumar nada. Então você tem que ir com muita sutileza, dar um livro para o seu chefe, entendeu? Fala do ODS, você já conhece, a empresa precisa seja aquela pessoa que vai sugerir. E aí você vai ganhando espaço.
Perfeito, Ana. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas. A gente pode, se for muito rapidinho. Muito rapidinho. Aqui, ó. O microfone tá onde? O microfone. Aqui. Aqui. Isso. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é O'Kelly. Eu estou aqui assistindo a palestra em nome da secretária Adriana Luiza, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação lá de Maricá. E como foi falado aqui, né, sobre a possibilidade de espaços, locomoção, eu vim trazer um dado também para vocês, que é: a gente sabe que somente a educação transforma e liberta. E muito desse empoderamento feminino, dessas questões de liberdade que a gente está pautando aqui, até mesmo das ODSs, elas vêm atreladas ao acesso à educação. E lá na cidade de Maricá a gente tem um programa chamado Passaporte Universitário, que são as concessões de bolsas de estudo, né, a nível universitário, pós-graduação, agora mestrado, lato sensu, enfim, acesso à universidade para as pessoas que não teriam pelas modalidades normais de ensino. E um dado importante que a gente traz da Secretaria é que dos 8.500 alunos, 67% são mulheres. Então a gente tem, através desse programa, uma oportunidade para essas mulheres que majoritariamente são chefes de família, são mães, estarem retornando ao ensino, estarem retornando ao estudo. E atrelado ao programa do Passaporte Universitário, nós temos as creches noturnas, que são espaços para as mães que têm seus filhos e que por muitas das vezes não estudaram por terem filhos, por terem virado chefes de família. Você deixa seu filho dentro desse espaço de estudo e vai para a sua universidade. Então, assim, a gente cumpre as ODSs de acessibilidade, a ODS de inclusão social. Educação e ainda tem esse inclusão. trabalho. Sim. Inclusão, e ainda tem esse trabalho. Então, assim, faço um convite para quem está aqui dentro assistindo essa palestra, pesquise um pouco sobre o projeto Passaporte Universitário e a gente vê a responsabilidade da cidade, né, da cidade enquanto governo, na transformação da vida das pessoas. Que a gente tem esse projeto de governo, esse projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, mudando a vida das pessoas lá de Maricá, majoritariamente das mulheres da nossa cidade. Obrigado, Ana. Um prazer assistir essa palestra. Eu vou pedir para a gente ter a nossa última contribuição, porque aí a Ana vai fazer o fechamento e aí a gente continua lá no Lounge Papo Reto, para quem quiser fazer mais networking, trocar mais ideia, que esse papo é super importante, só por conta do nosso tempo apertado mesmo. Diz aí. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade. Me chamo Sandra Barbosa. Eu trabalho com empreendedorismo social. Tenho uma marca que se chama Amazônia Rio. E aí eu cheguei e estava ouvindo a fala. A pergunta da palestra tem a ver, Ana. Eu gostaria de te perguntar, já que a gente está falando de ambiente de trabalho, você trouxe essa fala, essa liberdade, esse poder de estar. Eu trabalho com moda sustentável. E hoje a gente ouve falar em moda sustentável, mercado de trabalho, trabalho com mulheres de comunidades e fortalecer cada dia mais esse resíduo, essa cápsula de café que vira moda, que vira geração de renda, que dá uma visibilidade, que trabalha muito. Ressignifica, né? Ressignifica. Eu gostaria de saber de você como é que você vê esse trabalho e um futuro, como é que ele pode ser visto e ter um apoio maior e um fortalecimento maior, porque a gente ainda sente essa necessidade, principalmente quando você não é instituição. Obrigada. Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o empreendedorismo social, ele causa impacto. E isso é muito importante. Eu, ao longo da minha jornada profissional, eu comecei a minha jornada profissional, eu sou estilista. E eu trabalhava ressignificando numa época que ninguém fazia isso. Então eu fazia bolsas de calça jeans. Calças jeans, e eu transformava em bolsa e isso virava moda, calça pronta. Enfim, então eu sou muito suspeita, porque na minha carreira eu já comecei fazendo isso. Enquanto ninguém entendia que aquilo era sustentável, mas eu entendia que a gente precisava ressignificar. Porque tudo que a gente produz, né, a gente tem que dar um fim para isso. E a gente pode ressignificar. Eu acho que isso é uma grande saída, eu acho que isso é uma grande pegada da moda. Eu conheço várias empreendedoras
Tem uma empresa de Niterói também que eu acho sensacional, que é a Origem Resort, que são 3 empreendedoras maravilhosas, que as roupas delas vão desde o início até o final, trabalhando na sustentabilidade, do tag, da logística, tudo é pensado com essa perspectiva. Então, eu vejo que esse tipo de negócio é um negócio que eu me identifico. E eu acho que mais pessoas vão se identificar, porque eu acho que as pessoas têm que ver valor no que você está produzindo. Moda hoje, né? Eu tenho uma norinha que é estilista aí, ó. Está se formando lá em Paris, está aqui por acaso de férias. Então, a gente sempre troca uma ideia também sobre isso. Quanto é importante a gente entender que a moda é uma coisa que marca a identidade, né? A moda, ela é transformadora. Você vê o caso da Magda, ela tem um olhar sobre a mulher que ela tem um tipo de corpo diferente. Então, todo esse trabalho que envolve a ressignificação, circulação, né? E uma economia, digamos assim, sustentável, eu acredito que vai ser muito valorizada. Já está sendo, mas cabe a nós, principalmente, né? Falar sobre isso, levar esse tema onde a gente for, na nossa família, né? Nos nossos amigos, trazer esse tema da sustentabilidade, porque aí as pessoas vão ganhando consciência e vão valorizando, entende? Porque esse colar aí de cápsula de café é um grande exemplo, porque ninguém sabe o que faz com essa cápsula da Nespresso, né? Vamos combinar.